Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje o projeto que inclui na Lei de Planejamento Familiar o controle e a prevenção do câncer de próstata. A repórter Mariana Capello tem os detalhes. O Senado aprovou o projeto que inclui na Lei de Planejamento Familiar o câncer de próstata. O texto estabelece parceria das Secretarias de Saúde dos estados e dos municípios para o diagnóstico em homens acima de 50 anos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só em 2014, mais de 68 mil novos casos serão descobertos. O projeto foi aprovado a tempo da campanha Novembro Azul, uma iniciativa de conscientização sobre o câncer de próstata. Queremos que, com a mesma força que o Outubro Rosa tem na prevenção do câncer de mama e da saúde da mulher, também o Novembro Azul possa representar, com essa mesma força, o apoio das instituições, dos tribunais, de todas as áreas, no sentido de massificarmos esta informação e também esse cuidado dos homens com a prevenção e com o cuidado da sua saúde. No ano 2002, eu fui acometido, precisei extrair a próstata. Felizmente, hoje estou muito bem de saúde, mas meu pai teve isso quando estava vivendo, depois sarou, tudo, mas é um problema muito frequente entre os homens e a iniciativa é muito positiva. A votação simbólica do projeto antecede a sessão especial que celebra os 26 anos do Dia Nacional de Combate ao Câncer. A sessão está marcada para 5h30 da tarde e será transmitida ao vivo pela TV Senado na próxima segunda-feira. O Congresso Nacional ganhará uma iluminação especial durante todo o mês de novembro, como parte da campanha Novembro Azul, que conscientiza os homens sobre o câncer de próstata. O presidente do Senado definiu para a próxima quarta-feira a análise do projeto de lei que altera o indexador das dívidas dos estados. Renan Calheiros disse que não há desgaste na relação do Congresso com o governo. Nós vamos colocar a troca do indexador porque há um acordo com relação a esse calendário. Nós nos comprometemos de, tão logo passasse o segundo turno da eleição, nós colocarmos a troca do indexador em votação. Não haverá pauta-bomba, nós temos preocupação com o equilíbrio fiscal. O que há com relação à troca do indexador apenas é que havia um compromisso de que logo depois das eleições, esse projeto que foi mandado pelo governo seria apreciado. Começa a valer neste sábado a lei aprovada pelo Congresso que muda o Código Brasileiro de Trânsito. Ficam mais pesadas as punições para ultrapassagens e rachas. Confira na reportagem de Antônio Machado. A lei ataca o bolso do motorista que faz ultrapassagens imprudentes. Elas são uma das maiores causas de acidentes de trânsito. A multa para ultrapassagem em local proibido sobe de R$ 191 para R$ 957. Se for pelo acostamento, sobe de R$ 127 também para R$ 957. A multa fica mais pesada se o motorista faz ultrapassagem perigosa, ou seja, é permitida naquele local, mas a manobra obriga outro motorista a sair da pista. Sobe de R$ 191 para R$ 1.915. Além disso, a carteira é suspensa e, em caso de reincidência no período de 12 meses, a multa dobra, R$ 3.830. A lei que muda 11 artigos do Código Brasileiro de Trânsito foi aprovada pelo Congresso em abril, mas só entra em vigor neste sábado. O texto endurece também as punições para quem pratica o racha. A multa sobe de R$ 574 para R$ 1.915. Quem for reincidente no período de 12 meses paga dobrado, R$ 3.830. Hoje a participação em racha é crime que dá de 6 meses a 2 anos de detenção. A nova lei aumenta para 3 anos. Se o pega resulta em lesão corporal, a pena de 3 a 6 anos. Em caso de morte, sobe para 10 anos de reclusão. Ou seja, o condenado tem que começar a cumprir a pena em regime fechado, diferentemente da detenção. A nova lei tem o apoio do presidente da Associação dos Moradores do Noroeste, bairro do Distrito Federal inaugurado há apenas 2 anos. Os rachas são frequentes na via mais utilizada pelos moradores. Racha, tem um autódromo. Combina, vai lá, paga uma taxa e vai correr lá vai fazer racha dentro do autódromo, não aqui
na via pública. Então a lei é muito bem-vinda e eu acho que ela tem que ser aplicada com extremo rigor. A medida provisória 657, que regulamenta a carreira de delegado da Polícia Federal, começa a ser analisada pela Câmara dos Deputados. O relatório da comissão mista responsável pela análise prévia da matéria foi aprovado hoje por unanimidade. A votação do relatório foi acompanhada por servidores da Polícia Federal. A medida provisória restringe o cargo de diretor-geral da instituição a delegados em último nível de carreira. Hoje, a escolha é feita livremente pelo ministro da Justiça. De acordo com o texto, outros cargos de direção, como o Comando Geral de Investigações, também passam a ser exclusivos de delegados, que para ingressarem na Polícia Federal, além de serem bacharéis em Direito, vão precisar ter 3 anos de atividade policial ou jurídica. A matéria recebeu 68 emendas, mas o relator, deputado João Campos, manteve o texto original. O relatório foi aprovado por unanimidade, mas é polêmico entre as diferentes carreiras da Polícia Federal. Agentes, escrivães, papiloscopistas e peritos acham que a medida provisória privilegia os delegados. O questionamento já está sendo feito junto ao governo e nós esperamos que ele apresente uma solução rápida, antes que esse processo de manifestações, o início de novas manifestações, aconteça por decisão aí de todos os sindicatos da Polícia Federal. O que nós temos aqui é o fortalecimento da instituição, da estabilidade, da segurança. Acabou-se aquela dúvida que se existia. Quem comanda a Polícia Federal do Brasil? Delegados de Polícia Federal de carreira. E os demais? Os demais merecem ser valorizados e serão. O relator lembrou que a medida provisória 650, aprovada neste mês pelo Congresso, já contemplou a reestruturação das demais carreiras da Polícia Federal. Ele argumentou que o debate sobre a MP que regulamenta a carreira de delegado da corporação não se encerra na comissão mista. Há um esforço, acho que inclusive nosso, Senado e Câmara, para que essas matérias cheguem a bom termo e a gente possa levá-las à votação e ter essas conquistas, esses avanços, conquista de categorias e avanços das instituições consagrados na legislação. A nossa ideia também é que alguns ajustes que possam ser feitos, há alguns pontos que são consensuais, nossa ideia é que isso pudesse ser feito na própria Câmara e que depois viesse ao Senado. A Presidência da República editou hoje a medida provisória 658. Ela altera a vigência da lei que estabelece o marco regulatório das organizações da sociedade civil. A MP determina que a nova lei valerá a partir de 1º de agosto de 2015. O marco regulatório das organizações da sociedade civil começaria a valer em novembro deste ano. Ele estabelece regras mais claras para o repasse de recursos públicos a entidades da sociedade civil e critérios de seleção para o estabelecimento de parcerias. O Congresso vai criar uma comissão mista para analisar a MP 658, que precisa ser aprovada por deputados e senadores para não perder a validade. Pensão para ex-combatentes brasileiros do Batalhão Suez, que atuou no Oriente Médio de 1957 a 1967. O benefício foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores. Os senadores também decidiram realizar 7 audiências públicas até o fim do ano. Os parlamentares querem ouvir a presidente da Petrobras, Graça Foster, para saber por que a empresa pagou 434 milhões de dólares para a Bolívia por gás natural excedente, quantia também questionada pelo TCU. Essa é uma das 7 audiências públicas que a Comissão de Relações Exteriores quer realizar nos próximos 2 meses. O legado e os rumos da política externa brasileira, a trajetória da indústria de defesa no país e o aprimoramento do Serviço de Inteligência Nacional também estão entre os temas. No dia 6, política externa, no dia 13, defesa. Vamos agora consolidar os demais convites para que ao longo do mês de novembro e dezembro nós possamos cumprir todo esse calendário que nós asseguramos no debate feito aqui na Comissão de Relações Exteriores. Nós tivemos 2 meses com o Congresso praticamente parado em função das eleições. E agora nós temos que recuperar o tempo perdido. Cumprimentando... Palmas e alívio. Foi assim que ex-integrantes do Batalhão Suez comemoraram a concessão de pensão especial,
Vão ter direito a 2 salários mínimos aqueles que não têm condições de se sustentar ou que hoje recebem até R$ 1.448. Durante 10 anos, pouco mais de 6 mil brasileiros lutaram na Força Internacional de Emergência das Nações Unidas pela paz na faixa de Gaza, na fronteira entre Israel e Egito. Há 47 anos, esses boinas azuis cobram o benefício, que ainda precisa ser aprovado pelos deputados. Tem uma luta ainda mais para frente, né? A segunda batalha, nós vencemos a primeira lá, a segunda aqui, agora vamos para a terceira batalha. Tem um colega meu que é cadeirante, ele não tem condições de comprar uma cadeira de roda, a associação tentou ajudar, ele anda dentro de um carrinho de supermercado, quer dizer, chega a ser humilhante. Os preparativos para a participação brasileira na COP20, a Conferência sobre Biodiversidade das Nações Unidas, foram tema de audiência pública na Comissão de Mudanças Climáticas. Confira na reportagem de César Mendes. A Conferência das Partes da Convenção sobre Biodiversidade reúne desde 1994 representantes de mais de 180 países. É lá que está sendo definido o que vai ser feito para o enfrentamento do aquecimento global. Hoje, a maior ameaça à biodiversidade do planeta. São estratégias para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas que já atingem principalmente as populações mais pobres e metas para a redução das emissões dos gases do efeito estufa. O Protocolo de Quioto está em vigor desde 2005 e representa um compromisso dos países desenvolvidos com a redução das emissões dos gases do efeito estufa. Mas a partir de 2020, um novo acordo deve entrar em vigor. A expectativa é de que ele seja ratificado no final do ano que vem, durante a COP21, em Paris, na França, o que daria 5 anos para a sua implementação. Mas para isso, é necessário avançar nas negociações durante a COP20, que acontece no início de dezembro, em Lima, no Peru. O chefe da representação brasileira nos fóruns das Nações Unidas sobre o clima explicou que cabe aos países desenvolvidos não apenas ações para a redução de suas emissões, mas também fornecer meios para que os países mais pobres se desenvolvam sem que haja aumento dos gases do efeito estufa. Ele disse que o Brasil não apoia medidas que prejudiquem o desenvolvimento. E a negociação não seja um pacto, uma espada de Damocles na nossa sobre o Brasil e os países em desenvolvimento, no sentido do nosso direito ao desenvolvimento, das nossas justas e necessárias aspirações de desenvolvimento econômico, social e humano. Os parlamentares cobraram uma posição mais incisiva do Brasil, no sentido de que países pobres e em desenvolvimento também assumam compromissos com a redução das emissões. Eu tenho a impressão de que nós vivemos um outro momento mundial. Nós não podemos desconhecer as emissões da China, nós não podemos desconhecer a emergência global do clima. Muito mais preocupante ainda do que a China é a situação da Índia, porque tem uma matriz energética muito similar, altamente dependente das térmicas a carvão, e, ao contrário da China, não tem feito o esforço admirável que a China tem feito no sentido de reduzir as suas emissões. O Brasil já manifestou a sua posição favorável a estar também no rol e no anexo dos países incluídos com metas internacionais vinculantes. De fato, a defesa ambiental não é incompatível com o desenvolvimento econômico. Basta que todos tenham e estejam sujeitos às mesmas regras e, portanto, nenhum terá vantagem em relação ao outro. Esse é o nosso grande desafio internacional. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou esta manhã projeto para estimular a preservação de áreas florestais em propriedades rurais. O relatório aprovado consolida o conteúdo de 8 projetos de lei sobre o tema, que tramitavam em conjunto. Pelo texto, produtores rurais que preservarem ou recuperarem espaços com cobertura florestal e áreas de nascente vão receber incentivos fiscais, como desconto no imposto de renda ou no Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. A proposta segue para análise das comissões de Meio Ambiente e de Assuntos Econômicos. Isso tudo faz parte já de uma discussão que nós fizemos quando da aprovação do Código Florestal. Só que o projeto de lei disciplina esses incentivos fiscais.
A Comissão de Agricultura aprovou também projeto que estabelece diretrizes para o Programa de Produção Sustentável da Palma de Óleo, criado pelo governo federal em 2010. Entre os objetivos estão o estímulo ao cultivo, a preservação do meio ambiente e a inclusão social. A palma de óleo ela vai criar condições para melhorar a industrialização de óleo de natureza, óleo natural. É o tipo da ação que realmente melhora as condições, principalmente das regiões onde ela pode ser muito bem adaptada. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta quinta-feira às 8h15 da manhã no Senado em Dia. Boa noite.